Vamos conversar com o doutor Agripino Santos, procurador do estado de Sergipe. Doutor Agripino Santos, o Executivo e o Legislativo são eleitos, mas tem um Judiciário que não é eleito. Todos são servidores públicos e são servidores públicos dependem da sociedade, não é, doutor Agripino? Veja, quando eu falo autoridades públicas no sentido mais amplo que você puder imaginar. Eu falo desde o porteiro do Palácio do Planalto até o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, presidente do Congresso. Todos nós somos submetidos ao querer do povo, que o poder emana dele. Com relação ao judiciário, a gravidade é ainda maior, porque o judiciário não emana do povo, como muito bem você colocou, Erivan. O poder judiciário não é eleito, não é legitimado pela pia batismal do voto, que tem que ser submetido, porque o legislativo, por pior os maiores problemas que ele tenha, o legislativo tem que se legitimar. Tem que passar por essa aprovação, por esse referendo, vamos dizer assim, no sentido amplo, do voto periódico. O juiz não. E veja, tem que ser assim. Eu não concordo com o mandato eletivo para juiz aqui. A cultura brasileira, é bom que o judiciário seja realmente o poder contramajoritário, mas o poder contramajoritário para interpretar a Constituição sem pressão política. Ele não é poder contramajoritário justamente para exercer política sem voto, porque aí é o pior de todos os cenários, porque a ideia do judiciário não eleito é essa, que ele possa controlar, do ponto de vista técnico, neutro, tanto o executivo quanto o legislativo. A partir do momento em que o poder judiciário veste cores político-partidárias, veste cores ideológicas, então você faz com que todo o edifício do regime democrático desmorone por completo. E a nossa Constituição, ela apostou todas as fichas no Poder Judiciário. Nós estávamos saindo, é bom que as pessoas, principalmente os mais jovens, se recordem disso, nós estávamos saindo de um período de exceção, ali a Constituinte, 85 a 88, foi um período de transição para a democracia. Então, naquele período, o legislador constituinte estava muito desconfiado do executivo. E o legislativo saía de um sistema bicameral para um sistema de pluripartidário, ainda estava começando a se acomodar. Então, o legislador constituinte assegurou poderes e uma liberdade, uma blindagem ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário fosse o grande fiador da democracia. E o que é que nós temos hoje? Nós temos não uma nem duas, mas várias decisões que, de modo escandaloso, invadem a esfera de competência no mérito, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Legisla-se a não mais poder através de decisões judiciais. Não é retirar a validade, que é o trabalho do Poder Judiciário, avaliar a validade das leis em relação ao paradigma constitucional. Mas não é isso, não. Se criam tipos penais até, através de decisões judiciais. Até isso. Você interfere até na nomeação de pessoas para cargos em comissão, que são cargos de confiança demissíveis ad nuntum. Ou seja, isso é o próprio mérito administrativo. É como se o Poder Judiciário achasse que tem o condão de resolver os problemas que o Poder Legislativo não consegue resolver, que o Poder Executivo não consegue resolver, só que ele não foi eleito para isso. Me preocupa muito o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele já repetiu assaz de vezes essa frase de que ele e os seus pares têm esse dever de empurrar a história na direção correta. Não sei se você se recorda disso, Erivan, mas ele já repetiu essa frase algumas vezes, e tem que empurrar a história. Agora veja, o grau de arrogância disso. Primeiro, você achar que sabe para onde a história deve ir, que já é algo extremamente problemático, é uma onisciência que se aproxima da divindade. E depois você saber para onde a história deve ir, você ainda consegue empurrar a história naquela direção, então você está com um autoconceito de si mesmo absolutamente megalomaníaco. Nós estamos vivendo um momento muito sombrio do Estado democrático brasileiro, na sua história. O Supremo Tribunal Federal vive um momento ruim e é preciso que você não confunda com a instituição. Não há democracia sem Supremo livre, sem um Supremo forte. Agora, é preciso pôr orlas ao mar, é preciso pôr limites, é preciso compreender que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm um papel relevantíssimo. Eles podem muito, mas eles não podem tudo. Porque se eles puderem tudo,
fecha-se o Congresso e nós vamos viver aqui o quê? Uma juristocracia? Uma aristocracia de juiz? Não, isso não é bom. Eu não votei em ministro para legislar, votei em ministro para avaliar a constitucionalidade das leis, para aplicar o direito aos fatos que são deduzidos em juízo. Essa é a função do magistrado. Eu não elegi o juiz para legislar. Então, é um momento difícil que nós vivemos, esse momento, eu me atrevo a dizer, de hipertrofia do Poder Judiciário, justamente em virtude da fragilização do Poder Legislativo, que é quem deveria controlar o Poder Judiciário, especialmente o Senado, no caso do Supremo. Então, veja, essas questões não são questões triviais, menores, são questões que merecem a nossa atenção, a atenção de cada cidadão brasileiro.